Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vejam vocês que o dia 23 de março foi escolhido para o dia de mobilização nacional aí em prol da democracia. Mas, como diz o título desse vídeo, cadê a pauta econômica? Onde está a pauta econômica? Muito bem. Antes de falar exatamente disso, eu queria, relacionado a isso, fazer uma pergunta a vocês. Vocês já ouviram falar do politicismo? Você sabe o que é o politicismo? Muito bem. O politicismo, que é uma palavra nova, né? É um neologismo criado pelo intelectual José Chazin, ele é a separação entre a política e a economia. E nessa separação entre a política e a economia, você prioriza a política, né? E, sobretudo, a política institucional. Portanto, você dá um peso muito grande às instituições, portanto, à ordem vigente, ao parlamento, portanto, à própria legalidade. E a pauta econômica, ou ela fica para segundo plano, ou literalmente ela não é nem colocada, tá? Portanto, nós temos aqui, para esse dia 23 de março, um exemplo prático do que é o politicismo. É o politicismo na prática, pois não há uma pauta econômica para o dia 23 de março. Ou seja, o que vai se lutar? Por o que, então, vai se lutar e vai se reivindicar no dia 23 de março? Lembrando que, na verdade, isso é uma atividade, digamos, reativa, né? Ou seja, como o Bolsonaro fez lá a sua atividade política na Paulista, e acabou sendo um sucesso mesmo porque foi um dia de muito sol, vieram caravanas do interior, né? Caravanas de crentes, né? Comandadas aí pelo Malafaia, então acabou tendo muita gente, né? 185 mil, segundo essa nova metodologia aí, onde inclusive você faz a captação por drones. Tanto é que para o dia 23 ainda não foi definido o local, uma vez que não se quer fazer a atividade na Paulista, por alguns grupos, com medo de não ter uma quantidade semelhante ou superior àquela que teve o Bolsonaro. Ou seja, é uma atividade reativa, e você, obviamente, busca combater o inimigo no campo do inimigo, né? Com as armas do inimigo. Veja como isso acontece, né? Porque, no fundo, se não fosse isso, provavelmente não teria nada no dia 23 de março. Porque se vai, seja lá onde for, né? Qual for o local escolhido, em nome do quê? Não pode nem falar que é defender aí a prisão do Bolsonaro, porque nos últimos dias isso também foi acordado pelos grupos que estão organizando, que isso não faz parte da pauta. Claro que você pode dizer que isso não faz parte, por exemplo, do MST, do Povo Sem Medo, né? Mas isso não depende só deles, né? Esse é um pool de organismos, né? De grupos políticos, né? E sempre acaba prevalecendo o quê? As piores pautas. Para que todos participem, a pauta fica esvaziada. Então, vai se reunir nesse dia 23 em nome do quê? Da não anistia àqueles que organizaram e participaram do golpe lá de 8 de janeiro de 23, né? Aquele golpe Tabajara, porque por isso que muitos dizem que não tem golpe, não houve golpe, outros estão falando que houve golpe, porque no fundo foi um golpe Tabajara, né? Ou seja, não foi o golpe aos moldes do passado, da Guerra Fria, com tanques, armas, militares derrubando o poder, mas foi uma tentativa de golpe onde você tinha lá
aquelas figuras caquéticas que ocuparam lá Brasília, uma parte dos militares apoiando, né? E por que foi um golpe Tabajara? Por quê? Para você ter um golpe mesmo, você tem que ter um apoio massivo dos militares, e eles ficaram divididos. Você tem que ter um apoio massivo do empresariado, também não houve massivamente essa defesa. Você tem que ter um projeto alternativo, não tinha, né? E você tem que ter apoio internacional, que também não tinha, né? Então foi aquilo, né? Então se vai no dia 23 em nome dessa não anistia e em nome da defesa da democracia. Mais uma vez, eu só quero salientar aqui que na concepção do José Chazin, nós não vivemos uma democracia, né? Uma democracia seria aquilo que vem da base, né? Ele tem até um texto chamado que trata aí da organização da democracia pela base. Nós não temos isso, né? Democracia que viria de baixo e junto com ela toda uma pauta econômica, garantindo emprego, salário, carteira assinada, que esse salário realmente não fosse um salário de arrocho salarial, que essa é a marca do capitalismo brasileiro, né? Ou seja, a maioria não ganha nem 2 salários mínimos e mesmo isso não dá para sustentar uma família, né? Então nós temos aqui uma desigualdade que é histórica e por ser uma desigualdade social histórica, né? Junto com ela está aí essa desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Porque o nosso capitalismo ultra retardatário, ele se edificou através daquilo que o próprio José Chazin chama de via colonial, né? Portanto, esse capitalismo ultra retardatário. E aí as consequências disso, você tem o quê? O Brasil é um dos recordistas mundiais de encarceramento, né? É o 4º país que mais encarcera no mundo. Que democracia é essa, né? Ou seja, o que você tem aqui, conforme diria o Chazin, é um mix de reformas, né? Que são abortadas por golpes, né? Então, essa é a dialética que nós temos, né? Pequenas reformas e, em seguida, vem golpes, né? Essa é a história da nossa República Brasileira, né? Então, portanto, dia 23 não tem pauta econômica, né? São só pautas políticas. E eu queria dizer, por exemplo, que tipo de pauta econômica poderia ser colocada ali imediatamente? Vejam, quando esse pessoal estava organizando esse dia 23, já tinha se colocado à baila as discussões do quê? Da regulamentação dos motoristas de aplicativo. Ou seja, os caras trabalham 10, 12 horas por dia, seja na iFood, seja na Uber, e não são registrados, não têm direito a férias, não tem fundo de garantia, não tem nada, né? Não tem recolhimento de INSS, não tem absolutamente nada. Então, só para dar um exemplo de uma pauta econômica imediata que poderia ser colocada. Inclusive, o próprio Lula acabou de sancionar a lei e vai ser encaminhado tudo isso para as discussões lá no parlamento. E ele sabe, ele já disse que a discussão vai ser difícil, né? Ou seja, então, mais uma vez, você tinha que ter uma pressão popular, né? Ou seja, isso tinha que estar na boca do povo. Porque provavelmente você, aí na sua família ou entre seus amigos, você conhece alguém que trabalha com aplicativo. Por quê? Porque à medida que em nosso país os empregos industriais vão diminuindo, né? Nós vivemos aqui uma desindustrialização do nosso país, né? Porque aqui está virando um grande fazendão, né? É o regresso, é o retrocesso, né? E junto com isso também a diminuição dos empregos no setor de serviços em função aí da automatização, em função da informática, né? Consequentemente, trabalhar com aplicativos acaba abarcando muita gente. São 1,5 milhão de pessoas envolvidas nisso, tá? Então, só para dar um exemplo,
Claro que não estou dizendo aqui que o dia 23 ele não tem significado. Lógico que tem, mesmo porque esse ano é o ano que se completa aí 60 anos do golpe militar, depois tratado como golpe cívico, né? Tratado porque foi estudado, né? Um golpe cívico, militar, né? Civil, militar, de 64. E nós pagamos o preço alto até hoje, que é essa falta de democracia pela base que nós temos aqui no nosso país, onde a polícia, por exemplo, reprime, as Forças Armadas reprimem à vontade e se sentem impunes, tá? E mais uma vez, vejam que o general que acabou de fazer esse depoimento compromete o Bolsonaro, só que agora o que foi decidido é que não pode pedir a prisão do Bolsonaro no dia 23. Bom, é isso. É o politicismo na prática. Só para dar um exemplo do que é o próprio politicismo. Ok? Aprendeu? É isso aí. Então, eu quero que você dê o joia. Eu quero ver seu comentário, né? O que você acha de tudo isso? Como é que você está vendo aí essa movimentação para o dia 23? Escreva aqui nos comentários abaixo, eu quero ler seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas também. E nos vemos aí nos próximos vídeos.